Oi, Luana. Bom dia. Oi, Maria, bom dia. Tudo bem? Tudo bem com você? Joia. Que bom. Oi, Vitor, bom dia. Oi, Laís. Oi, Yasmin. Oi, Gilvan. Oi, todo mundo. Oi, oi. Oi, Gustavo. Oi. Oi, Carol. Oi, Mariana. Oi, Juliana. Povo, Bom dia. hoje nós vamos falar de primeira fase do modernismo brasileiro. Bom dia, Carol. Vamos falar hoje de primeira fase do modernismo brasileiro. E pegue sua apostila aí na página 77, que você vai fazendo as anotações necessárias, ok? Modernismo. Vamos lá? Antropofagia, movimento Nhengaçu, verde e amarelo. O Brasil, verde e amarelismo. Vamos ver aí essas revistinhas. Foram, assim, o máximo para divulgar a ideia de modernismo no Brasil, né? As revistas foram onde os escritores colocavam os seus poemas sem pontuação, como era agora a ordem do dia, né? O poema não tinha mais aquelas amarras do academicismo, não tem pontuação, é uma mistura de sinal de matemática no meio do poema, já abre um leque para a criação da poesia concreta, que agora o espaço em branco da folha é tão aproveitado quanto a própria poesia, né? A própria escrita. Então, isso já abre uma possibilidade para o nascimento da poesia concreta que vai ser explorado mais adiante, ok? Olha, já falei para vocês, né, que nós tivemos a Semana de Arte Moderna em dias alternados. Foi uma semana, mas assim, não foi uma semana de domingo a domingo, né, nem de segunda a sexta, porque inteligentemente os idealizadores faziam uma apresentação num dia e aguardavam o dia seguinte para ver como seria a repercussão daquele dia anterior, da noite anterior, né? Que foram noites de apresentações. O Monteiro Lobato foi chamado para fazer parte, né? Porque o Monteiro Lobato já era muito conhecido no meio literário, não é? Então foi chamado para fazer parte, para apresentar o evento. Mas, né, imagino ele carrancudo com aquela cara feia assim. Não, vou participar dessas coisas de modernismo, não. E aí o Graça Aranha, que também já era conhecido, não tanto quanto o Monteiro, né, porque não era tão polêmico quanto, mas o Graça Aranha foi quem apresentou a Semana de Arte Moderna, né? O Graça Aranha é aquele autor do pré-modernismo que falou sobre as histórias dos imigrantes no Espírito Santo, né, com a sua obra Canaã, ok? Então, falando aí ainda dessas revistas, elas são um reflexo, né? São desdobramentos dessa Semana de Arte Moderna. Os desdobramentos, os reflexos da Semana de Arte Moderna, eles duraram, assim, uns 20 anos depois da semana, né? Tanto que nós temos modernismo primeira, segunda e terceira geração, né? Atravessar toda a década de 1930, porque de 1922 a 1930 foi a primeira fase do modernismo, é a chamada fase heróica que nós vamos ver. Por que é fase heróica? Porque esses escritores aí, esses artistas aí, são os heróis, digamos assim,
que colocaram a cara na frente para movimentar o modernismo, para fazer acontecer o modernismo, por isso que é chamado de heróica, não é? Depois de 1930 a 1945, que é a segunda geração, né, que é um pouco mais intimista, e de 30 a 45, né, que é a terceira geração do modernismo. Depois disso, a gente chama de pós-modernismo, né? Eu gosto mais de falar de contemporâneo. Contemporâneo é mais... acho que é mais plausível para a situação, né? 1945 em diante. Então, nós tivemos como idealizadores os 5 lá, como eu falei para vocês. O dia mais importante, assim, causou mais impacto, foi o segundo dia da Semana de Arte Moderna, porque houve a leitura de um poema chamado Os Sapos, do Manuel Bandeira. Nesse poema, ele critica os parnasianos, né, que ainda estão apegados ao passado, que se valem da mitologia para fazer as suas poesias. Então, foi muito vaiado, né, esse poema dele. O Os Sapos foi declamado por um outro poeta, né, chamado Ronald Carvalho, não foi o Manuel Bandeira, foi declamado por Ronald Carvalho, e sob muitas vaias, né? Por que sob muitas vaias? Vamos entender aqui o que foi esse movimento. A gente sabe que a vida política do Brasil, econômica e social, era no Rio de Janeiro, que era a capital, certo? Quando os idealizadores levaram a Semana de Arte Moderna para São Paulo, eles deram uma visibilidade para São Paulo. Esses idealizadores, Mário de Andrade, Oswald de Andrade principalmente, eles eram pessoas de posse. Manuel Bandeira, Tarsila, Anita Malfatti, Menotti Del Pique, eles eram pessoas de posse, principalmente o Oswald, ou seja, eram ricos, né? Eles tinham que ser, porque eles alugaram o espaço, né, onde aconteceu, em São Paulo, o teatro, eles alugaram por uma semana. Então, eles tinham que ter dinheiro mesmo para fazer aquilo. E até hoje a gente sabe que não é barato os ingressos para a entrada, né? No lugar daquele. Então, essa Semana de Arte Moderna não foi para classe baixa da sociedade, né? Ela foi mesmo para a classe alta. E a classe alta, vocês lembram que era mais apegada ao parnasianismo, né? O parnasianismo tinha mais prestígio, digamos assim, em detrimento do simbolismo, por causa da burguesia, né? A burguesia gostava mais das poesias parnasianas do que da simbolista. Então, quando ele critica, ele faz um poema criticando os parnasianos, é claro que eles vão sofrer vaias, né? Foi uma gritaria, uma vaia louca, mas os modernistas não estavam nem aí, não. Eles queriam isso mesmo, porque no dia seguinte eles perceberam a repercussão que teve, né? Então, era tipo aquele negócio assim, estão falando mal, mas estão falando. Então, quer dizer que o movimento continua acontecendo. Né? A semana está movimentando a cabeça do povo lá fora. É o tal do falem mal, falem bem, mas falem de mim, entendeu? Ainda que seja falar mal, mas falando da semana, estava dando visibilidade para o movimento, entendeu? Está falando mal, mas está dando visibilidade. Né? O que você não quer que torne muito conhecido, você não pode ficar falando, porque senão, né, as pessoas vão acabar se sentindo instigadas por aquilo, ok? Então, esse modernismo que nós vamos estudar vai mostrar de novo um sentimento de brasileiridade. Os grupos recém-formados, manifestos, revistas e os grupos recém-formados difundiram-se por nosso cenário cultural com intensidade nunca vista no Brasil. Por quê? Gente, vocês perceberam aí que tinha revista em todo canto do Brasil. No Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Teve uma revista em BH que chama A Revista, teve uma outra revista em Cataguases chamada Verde, né? Em que os autores escrevem assim, até que agora a Tarsila não pinta mais com verde de Paris, porque ela estudou, ela ficou lá muito tempo, fazendo curso, estudando, e pintar, fazer muitas obras por lá. Quando ela veio para o Brasil, ela tinha muitas obras para fazer exposição. Agora,
Tarsila não pinta mais com o verde de Paris. Ela pinta com o verde do Brasil. De novo, né, que isso já aconteceu no romantismo, mas com sentimentalismo demais. Mas agora nós vamos retomar os valores nacionais no modernismo, né? Então, nós temos a poesia pau-brasil, que eu falei com vocês, que é a poesia de exportação. Por que é chamada poesia pau-brasil? Porque o pau-brasil foi o primeiro elemento brasileiro a ser levado para fora do país com um valor altíssimo, certo? Simbolicamente, né? Um valor altíssimo. Então, a poesia pau-brasil é essa poesia feita para ser exportada. Nesse livro, Poesia Pau-Brasil, do Mário de Andrade, é um livrinho branquinho, até tentei achar o meu aqui, galera, mas não consegui achar, não. O livrinho branquinho, com a capa branca, com desenhos de bananeira, alguma coisa bem brasileira, assim, bem verde e amarelo, sabe? Na capa. Nesse livro, a gente percebe as características do modernismo. Poema piada, né, que é aquele poema curtinho, que você não gargalha de tanto rir, mas provoca que riso de canto de boca, certo? O poema que ele fala, tem um poema que chama 3 de Maio, que ele fala que ele aprendeu com o filho dele de 10 anos, que a poesia é uma coisa que você... a poesia é uma coisa que se vive, mas que ele ainda não conhece. Onde uma criança de 10 anos, naquela época ainda, 1930, né, 1925, 1930, onde uma criança de 10 anos tem algo a ensinar sobre observação da vida, né? Mas, hoje esses meninos sabem tudo, né? Esses meninos de 10 anos, né? A criança, o que ele quis dizer é o seguinte, a criança tem o que é matéria-prima da literatura, que é a ingenuidade, tá? A criança tem o que é matéria-prima para a literatura, que é a ingenuidade. Então, ele fala que ele aprendeu com o filho dele de 3 anos. Um outro poema, que eu falo que é poema piada, né? Que é característica dessa fase. Outro poema que tem nesse livro Poesia para o Brasil é aquele que ele fala assim, que se o índio tivesse chegado aqui numa manhã de sol, o português chegou aqui numa manhã chuvosa, e aí vestiu o índio. Mas se ele tivesse chegado numa manhã de sol, o índio tinha despido o português. Esse livro, Pau Brasil, Poesia Pau Brasil, o que o Mário de Andrade faz? Presta atenção. Ele pega de 1500 a historicidade do Brasil, de 1500 até 1900, me parece que em 1924 que o livro foi lançado, primeira edição. De 1500 até 1924, ele faz uma visão, assim, um tanto quanto cômica, da historicidade do Brasil, entendeu? Ele vai falar da história do Brasil em pequenos poemas, né? Chamados poemas piadas, de um jeito engraçado, certo? Tem um outro desse livro, que ele fala que primeiro vieram os homens de saia preta, com as caixinhas com pó branco, que chamava açúcar. E aí nós não quisemos. E eles ofereceram de novo. E nós fechamos o corpo. E eles ofereceram de novo. E nós comemos eles. Eu já falo da antropofagia indígena, entende? Mas, historicidade brasileira. Os homens de saia preta são os jesuítas, né? Batina preta, só com a golinha aqui branca. São os jesuítas. O pozinho que eles traziam na caixinha, açúcar, é o açúcar. Né? As chamadas drogas inúteis lá do Gregório de Matos, que ele fala da Bahia. Ó, triste, tão triste, quando é semelhante estás todo o nosso antigo estado. Né? Vocês estudaram isso ano passado, Gregório de Matos, criticando, né, a abertura dos portos na Bahia, em troca de somente drogas inúteis, levavam toda a nossa riqueza. É o açúcar. Então, ele faz um apanhado da historicidade do Brasil em vários pequenos poemas, muito bacana. Vocês acham esse livro aí para comprar, tá? Talvez até na Amarelinha deve ter ele, porque Amarelinha tem muito livro da literatura, do clássico da literatura, assim. Mas ele é baratinho. E é muito bacana você tê-lo, porque você vai ver as características do modernismo ali, tá? Poesia para o Brasil, que chama.
Então, nós tivemos manifestos. A apostila de vocês traz um manifesto aí. Deixa eu ver qual manifesto que nós temos. Ó. Tem mesmo, lá na página 80. 81. Manifesto antropófago. O que é o manifesto antropófago? Aqui eles escrevem, se manifesta o que eles desejam fazer, o que eles explicam aqui nesses manifestos, o que significa o movimento que eles estão propondo, entende? Então, no manifesto antropofágico aqui, ele vai explicar que a antropofagia é o que nos une, tarará, tarará, ele vai retomar, olha o que é retomar os ideais do romantismo. A antropofagia foi dita lá no poema Juca Pirama, do Gonçalves Dias. Lembra? Juca Pirama, o que há para ser comido? Daquele menino que foi, o índio Tupi, que foi preso pela tribo Timbira e pediu clemência porque ele tinha um pai cego, velho, das pernas quebradas. Lembra? Então, a antropofagia vai ser retomada nesse sentido, né? Porque agora, o que eles desejam fazer? Devorar tudo que vem do exterior, tudo que é europeizado e entra no Brasil, tudo assim, culturalmente, né? Toda cultura, todo tipo de cultura. Então, eles desejam pegar tudo isso que vem do exterior, deglutir, devorar, comer, antropófago. E transformar isso em coisa brasileira, regurgitar isso o mais abrasileirado possível, entendeu? E devolver isso com características brasileiras. Isso que é o movimento antropofágico, entendeu? É porque a característica do modernismo é valorizar o que é brasileiro. Então, por mais que você deixe entrar algum produto, você vai pegar e vai fazer com que isso se transforme numa coisa brasileira. Entendido? Um movimento antropofágico. To be or not to be, that is the question. To be or not to be, ser ou não ser, essa é a questão. E aí ele usa to be, não é? Esse manifesto foi escrito pelo Oswald de Andrade. To be or not to be. Valorização da língua brasileira, né? A nossa língua mãe é a língua tupi, né? A gente sabe que o português foi trazido, né? E inserido, mas a nossa língua mãe é o tupi. Então, aqui a gente já percebe esse desejo de valorização. O que ele fala assim? Só me interessa o que não é meu, o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com os sustos da psicologia impressa. Por que só me interessa o que não é meu? Porque me interessa o que não é brasileiro para que eu transforme isso. Entendeu? Contra todos os importadores de consciência enlatada. Contra todos os importadores de consciência enlatada. Que a pessoa tem que pensar por si só. Não pode sim somente importar as ideias. Entende? Essa consciência enlatada é isso. Né? Deixa eu ver aqui. Depois vocês dão uma lidinha aí nesse manifesto antropófago. A alegria é a prova dos... A alegria é a prova dos 9. Faltou um R aí. Alegria é a prova dos 9. É muito bacana. E você pensar que esse povo teve essas ideias todas, né? E, tipo assim, vamos modernizar, né? Vamos modernizar. Tem que ser chamado de fase heróica mesmo. Porque quando a Semana de Arte Moderna aconteceu, né? Culminou na Semana de Arte Moderna, todo esse modernismo que já vinha fermentando, desde 1912, 1913, porque o Lazar Segal fez uma exposição de telas que já poderia ser considerada modernista, como eu falei para vocês, em 1913. Né? O Machado de Assis morreu nessa década, 1910 a 1920, eu não sei se foi 1918, mas o Machado de Assis era um realista. O Olavo Bilac também ainda estava vivo. Então, eles vêm com todos esses ideais inovadores, né? E, principalmente, ideais inovadores rompendo com o academicismo. Então, é muita coragem, tá? É muito heroísmo. É quase que uma coisa épica mesmo. Olha, vocês têm que ler para vocês compreenderem aí sobre essas revistas, tá? Gente,
leiam, porque o ano que vem nós teremos aulas presenciais. E na terceira série, a gente só pincela isso aí. Não dá para falar de todas as revistas, não dá para falar de modernismo separadamente, de todos os movimentos, tá? Então, com a minha explicação aqui, e você lendo aí, você compreende melhor, tá? Mas você tem que ler tudo, tá? Tudo que tá na sua apostila. Essa apostila sua aí tá bem completinha, com as revistas, os movimentos, tarará, tarará. Ah, essa revista verde, como eu falei para você, de Cataguases, ela bastante mineira, né? E a de Belo Horizonte, a revista tinha participação do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, que era um grande nome, né? Vai se tornar depois um grande nome do modernismo brasileiro. Então, a revista ganha em expansividade, né? As revistas todas, de um modo geral. É a revista lá do Rio Grande do Sul, né? Que também a gente percebe como que o Brasil inteiro está se mobilizando em torno do modernismo, né? Não foi só Rio e São Paulo, né? Rio, São Paulo, Minas, mais São Paulo, né? Porque onde que aconteceu o movimento. Mas a gente percebe que foram em todas as regiões, digamos assim, né? Antropofagia simbolizava a devoração seletiva, como falei, né? E crítica. Depois os movimentos aí, os grupos Pau-Brasil, Antropófago, Verde e Amarelo. Esses grupos eram que davam seguimento para as revistas, observa, ó. Grupo Modernistas Regionais de Recife, Pernambuco, Grupo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que cria a revista lá do Rio Grande do Sul, que nem está aqui, né? Nem está aqui a revista. Já está aqui no seu postinho, aqui dentro. Deixa eu ver se está. Assim. Verde, a revista, não dá não. Claxon, estética. Mas o que esses grupos queriam? O que esses grupos almejavam com essas revistas? Né? Defender a literatura brasileira, de uma literatura que viesse de fora, né? Fazer com que a literatura brasileira falasse do seu povo e da sua gente, né? Valorização da língua falada pelo povo, por isso que ele fala tupi ou não tupi. Por isso que a linguagem do modernismo ela é aproximada, bem próxima, né? Do jeito de falar brasileiro. Utilização do cotidiano como motivo artístico. Que é isso? Falar de coisas assim, do dia a dia, né? Igual o Manuel Bandeira tem um poema que ele fala, é coisa do dia a dia, é coisa da cidade, da vida metropolitana. Manuel Bandeira tem um poema que ele fala do trem. Café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não. Agora sim, Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, manteiga não. É o movimento da cidade, não é? Rompimento das convenções, do jeito de se fazer arte, com academicismo, certo? Liberdade total de criação, para você falar do tema que você quiser, para você utilizar o tamanho do verso com o número de sílabas poéticas que você quiser, para você usar o sinal gráfico que você quiser na sua poesia, ainda que seja um sinal matemático, ok? Liberdade total de criação. Então, temos o verde amarelismo, movimento verde amarelo, que está aí na sua apostila. Você tem que fazer atividade aí da página 82, tá? Eu sempre peço para vocês fazerem atividade, ninguém me pergunta nada sobre atividade. Eu acho que vocês não estão fazendo, então, né, gente? O movimento verde amarelo se juntou depois a outro movimento chamado o grupo ANTA. Ó, a ANTA e o Tamanduá. Por que escolhe uma anta para ser o representante, né? O símbolo representante? Porque a anta é um animal tipicamente brasileiro, né? Depois a poesia para o Brasil, que eu já falei para vocês. Verde amarelismo e a anta. Aí mesmo entre os modernistas havia alguma divergência de ideologia, né? Por isso que às vezes eles se unem em grupos, se separam de outros. Por exemplo, quando o verde amarelismo, antes de eles se unirem, né, com o ANTA, o movimento ANTA, eles
eles tinham ideias meio que contrárias, né? De repente, de acordo com o seu, com o cabeça do movimento, tipo assim, né? Vocês lembram que no dadaísmo, um que era, assim, idealizador do dadaísmo, e depois o outro sai e funda o surrealismo, porque já não, as ideias já não estão mais sendo as mesmas, né? Então acabam se dissociando. Aqui nós temos a explicação de todos os manifestos, eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? O título do manifesto prende a ideia de que o pau-brasil tinha sido o primeiro produto de exportação, o que o Oswald pretendia era a poesia autenticamente brasileira e de exportação. Valorização dos estados primitivos. Manifesto antropófago, recuperava a crença indígena, era para devorar toda a cultura. O manifesto Nhangaçu Verde e Amarelo. Tecia severas críticas ao que considerava o nacionalismo importado de Oswald de Andrade. Então, esse daqui, ó, já se contrapõe ao nacionalismo do Oswald de Andrade, tá vendo? Esse manifesto, esse movimento Nhangaçu Verde e Amarelo, né? O grupo elegeu a ANTA como símbolo nacional, mais tarde autodenominaram-se Escola da ANTA. O regionalista. O que foi esse movimento regionalista? Foram alguns pronunciamentos feitos em 1926, quando teve um congresso regionalista no Nordeste. O que o grupo queria? Reabilitação da cultura regional nordestina e seu aproveitamento como motivo artístico. Utilizar o Nordeste também para fazer a poesia, né? Para ser matéria das obras. Ou seja, retomar, né, a vida literária ali do Nordeste, ok? Ver com os olhos livres quem é capaz. Um dos mais importantes propósitos do Manifesto para o Brasil, ver com os olhos livres. O Oswald de Andrade, como ele era rico, né? Ele era muito bem formado, né? Estudado, viajado, era um posto de cultura. Então, por isso que ele tinha tantos ideais inovadores, assim. Ó, então, essa primeira fase, como nós falamos, a chamada fase heróica, de 1922 a 1930, que aconteceu tudo isso que nós falamos aqui. Né? A promulgação dessas revistas, a divulgação dessas revistas, com participação de vários autores que depois vão se tornar muito importantes na segunda geração e terceira do modernismo. Divulgação mesmo das ideias, né, do modernismo brasileiro para consolidar o modernismo em si. Né? É essa primeira fase que faz isso, 1922 a 1930. Nós temos alguns outros grandes nomes, deixa eu pegar o meu livrinho aqui. Os grandes nomes dessa primeira fase, dessa primeira geração, além do Oswald, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Alcântara Machado, Raul Bopp, que eu quero falar com vocês. E a gente se manter acordado, né? Tem jornal à tarde. Aqui, o Raul Bopp, ele tem, a principal obra dele é chamada Cobra Norato. Nesse livro dele, ele faz um apanhado da cultura, da crença indígena, lendas das culturas negras, né, culturas africanas e indígenas. É um poema que é dividido em 33 partes, em que ele ambienta todos os poemas da Amazônia. Aí ele vai falar daquela situação do boto cor-de-rosa que aparece e sai um peixe de dentro d'água, mas depois vem caminhando e se torna um homem. As meninas se apaixonam por ele e às vezes as meninas até se engravidam. São as lendas, gente. Outro dia alguém me fez, por isso que eu estou falando para vocês desse Raul Bopp, que a postura de vocês não traz muito sobre ele. Um aluno outro dia me perguntou, estava fazendo uma prova, não sei de quê, e apareceu essa cultura aí do Raul Bopp, Cobra Norato, né, essa obra dele. E o menino não conseguia entender a questão e me perguntou. Por isso que eu estou falando para vocês, vai que vocês também se deparem com isso por aí.
Então, tem uma parte que ele fala que a menina foi tomar banho no rio, onde encontra o rio tal com o rio tal. 2 rios se encontram, e aí ela se engravida de uma cobra também. Isso tudo é lenda indígena, isso tudo é crença, não é? Às vezes é uma crença para encobrir alguma coisa, né, que acontecia, né? Meu Deus, essa menina está grávida, mas essa menina é virgem. Pois é, mas é o boto, tomou banho no rio e engravidou. Porque toda lenda, um, ela tem um mito que gira em torno dela, né? Que é um enigma para encobrir alguma coisa na vida real. Toda Ela lenda tem é um assim. fundo de verdade, né, Maria? É. E o engraçado é que essas lendas, elas tomam conta do imaginário do povo, de uma certa forma que eles acreditam piamente nisso. Né? E eu acho isso bacana, porque isso é cultura, né? Isso é folclore, e isso faz parte, e isso é matéria para a literatura, como essa obra do Raul Bopp. É muito bacana. Mas, depois vocês pesquisem na internet. Cobra Norato, de Raul Bopp. Raul Bopp, B-O-P-P, 2 P's. Cobra Norato. E aí você vai ver que ele faz assim um panorama da situação dos negros no Brasil na época, e a gente percebe nessa obra aí de modernismo a valorização do que é brasileiro, né, que é o indígena, o africano, que faz parte do Brasil, dessa cultura, esse movimento folclórico todo, além dessa liberdade de criação, dessa linguagem mais próxima do linguajar brasileiro, do falar brasileiro, e a liberdade na forma do poema também, né? Não tem que manter uma métrica, tá? É isso que filia o Raul Bopp nessa geração do modernismo brasileiro, ok? Então, lembrando aí que a Semana de Arte Moderna, um dos desdobramentos, né? Foi as revistas, que eles difundiam os ideais, os manifestos, que tem seu postilho que você vai ler na página 31, os grupos, né, que acabavam se formando, até uns tinha ideias contrárias dos outros, e isso tudo foi difundindo os ideais modernistas pelo Brasil. Aí depois, quando chega essa segunda geração do modernismo, já com Jorge Amado, Graciliano Ramos, Zé Liz do Rego, Raquel de Queiroz, o modernismo já está consolidado, né? Eles vão falar do regionalismo, eles vão pegar aí a seca para falar, né? O Graciliano Ramos com Vidas Secas, o Fabiana Cachorra-Baleia, a Raquel de Queiroz, que ela viveu a seca de 1915, né? O 15 é o 1915. Ela teve que mudar do sertão, a autora teve que mudar do sertão, porque senão ia morrer de fome por lá. Né? Então, ela foi um retirante, igual eles escrevem nos livros. Né? Então, por isso que eles falam com muita propriedade disso daí, Dona Raquel de Queiroz. Ela viveu, né, esse drama da seca, né? E a miséria de ser tirante, que no caso dela não era tão miserável, mas era uma miséria também. Não era tanto como o Fabiano lá do Graciliano Ramos. Né? O Graciliano Ramos tem uma obra que está Claro Enigma. Não é Claro Enigma, não. Não é dele, não. Claro Enigma é do Drummond. Não sei. Angústia. Angústia do Graciliano Ramos está na FUVEST esse ano, né? É obra da FUVEST. Angústia, do Graciliano Ramos. Então, quando esse povo já chega, né? Essa segunda geração, que nasceu em 1930, dá esse destaque para esse romance regionalista, e a poesia vai ficar por conta do intimista, né? Quase com uma coisa de espiritualidade profunda na poesia. Mas o modernismo já está consolidado em apenas 8 anos, né? 1922 até 1930. Mas porque, na verdade, ele já vinha fermentando, como nós falamos. Ok? Vou mandar isso aqui para vocês. Propostas modernistas. Colocá-las em prática. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um apanhado das características, né? Liberdade formal, utilização do verso livre, a enumeração caótica de ideias. Essa enumeração caótica de ideias é ele mudar de cenário. Você está falando de uma coisa hípica do Oswald de Andrade, que eu mostrei para vocês um dia desse. Hípica, ele vai falar do movimento dos cavalos, no hipismo, tarantarã, de repente fala assim, e na sala acontece o chá.
Que sala você estava falando lá, da hípica? Então, essa enumeração caótica de ideias é colocar no poema vários cenários ao mesmo tempo, mas assim, desconexos, né? Ideias desconexas. Falta de lógica do texto. Essa falta de lógica já é tipo se fosse o dadaísmo, né? Ginga os bondes, olha aí, Mar de Andrade. Ginga os bondes como um fogo de artifício, sapateando nos trilhos, cuspindo o orifício na treva cor de cal. Que treva cor de cal? Gente, cal, a cal é aquele negócio branco que passa na parede. Que treva cor de cal? Tá vendo um paradoxo? Que a ideia é inconcebível? Coisa desconexa, que tem base. Orifício na treva cor de cal. Não existe. Poesia foi uma expressão predominante que apresentou mudanças mais radicais. Aí nós temos o Mário, o Oswald, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Pica, San Ricardo e o Raul Bopp. Agora que apareceu o Raul Bopp. Na prosa destaque-se o Mário de Andrade e o Oswald de Alcântara Machado. O Mário de Andrade vai se destacar com o nosso livro do bimestre aí, o Macunaíma. É o Macunaíma? Não, acho que eu mudei, né? Não é Macunaíma, não, é Jorge Amado. Então, o Mário de Andrade vai se destacar aí nessa primeira fase já com o Macunaíma. O Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Aí, veja bem, o índio é retomado, tá observando? O índio é retomado. Tanto que o Mário de Andrade começa assim o livro do Macunaíma. Aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção como é que é como se fosse uma intertextualidade com a Iracema, né? No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do meio da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitava a falar, exclamava, ai, que preguiça. Então, olha o herói sem nenhum caráter, não é? Esse Macunaíma é preguiçoso, é pilantra, mente, engana. Tá vendo que ele fala assim, ó, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma. Tá explicando onde Macunaíma nasceu. Igual o Zé de Alencar falou de Iracema, o Zé de Alencar falou de um modo idealizado, né? Lá além daquelas serras que ainda brilha no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha o cabelo mais negro que a asa da graúna e seu talho mais longo que o talho de palmeira. É idealizada, é uma visão bela da Iracema. Aqui, coitado, vocês lembram que a Iracema ela se sobrepõe a qualquer elemento da natureza que ela é comparada, né? O favo da jatira não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Hálito perfumado. Idealização, né? Iracema é perfeita, sem defeito. Já o Macunaíma, coitado, ele já chamou ele de feio. Teve um susto, a mulher teve um susto tão grande que pariu o menino, entendeu? E o menino nasceu feio, e eles chamaram de Macunaíma. O nome dele já é horrível, né? Macunaíma. E ficou 6 anos sem falar. Tinha problema psicológico? Não, estava com preguiça. Quando ele falou, ai, que preguiça. Ele já tinha um vocabulário internalizado, você não falava por preguiça, entende? Compreendido? Então, é nessa fase aí que ele escreveu Destruição de todo academicismo. Isso aqui a gente fala depois. Aqui, acho que eu vou deixar gravado para vocês, porque semana que vem a gente não tem aula, né? Mas acho que eu vou deixar gravado 2ª e 3ª geração para vocês. Tá? Não sei ainda. Vou ver. Que aí a gente mata isso aqui logo. E aí vocês fazem atividades e na volta a gente corrige as atividades e dá uma rememorada aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar aí, quem estiver estudando semana que vem, porque eu vou estar por aqui. Claro, né? Onde a gente vai, a gente leva o celular também, né? Aí vocês podem me chamar, tá? Beijo. Tchau, galera. Deixa eu ir lá. Tchau, Deixa eu ir Maria. pra outra turma. Beijo, beijo. Obrigada, Tchau, viu? Maria. Tchau, tchau.